A nave Serenity flutuava imóvel na escuridão do espaço, suas entranhas como corredores de metal corroído pelo tempo. O ar carregado de ozônio e umidade pairava sobre os passos incertos de Luiz, cuja lanterna tremia enquanto iluminava paredes cobertas por veias luminosas, como se a própria estrutura respirasse. Ele não deveria estar ali, nenhum deles deveria, mas a ordem viera de cima, recuperar os registros de bordo, custasse o que custasse. O grupo de 6 reduzira-se a 3 em menos de 6 horas. Primeiro, Mirella desaparecera ao seguir um sinal intermitente no setor de engenharia. Depois, Nicolásia colapsara diante de uma porta selada, gritando sobre olhos no escuro até sua voz se calar. Agora apenas Luiz e a médica Será restavam. Ela insistia em examinar os corpos encontrados nos compartimentos inferiores, mas Luiz sabia que aquelas formas retorcidas, fundidas às paredes por membranas translúcidas, não eram mais humanas. A nave parecia viva, alimentando-se deles, transformando carne em algo híbrido e pulsante. Será coletou amostras, murmurando sobre simbiose celular e teorias de von Neumann, mas Luiz via apenas horror, o mesmo horror que o fizera abandonar a carreira de biólogo anos atrás. Quando o sistema de comunicação emitiu um chiado, ambos congelaram. Uma voz distorcida, quase irreconhecível, sussurrou: "Não subam." Era a voz de Nicolásia. A gravidade artificial falhava em intervalos irregulares, lançando Luiz contra o teto enquanto seguia Será até o núcleo da nave. O mapa holográfico em seu visor piscava, revelando salas que não constavam nos arquivos originais. Em uma delas, encontraram o corpo de Mirella, ou o que restava dela. Seu uniforme derretido aderia à pele, que exibia padrões geométricos em movimento, como circuitos orgânicos. Será aproximou-se fascinada, mas Luiz recuou ao notar os dedos de Mirella se contraírem. "Impossível", sussurrou a médica, ajustando o scanner. "O metabolismo dela está acelerado. Ela está viva." Antes que ele pudesse responder, as luzes vermelhas de emergência acenderam-se, e uma sirene ecoou. O sistema de autodestruição fora ativado. Correram para a sala de controle, onde Será conectou-se à interface neural da nave, ignorando os alertas de Luiz sobre os riscos. "Preciso entender", disse, os olhos vidrados nas telas que exibiam códigos em línguas mortas e diagramas de DNA entrelaçado a fios óticos. Luiz viu as veias dela escurecerem enquanto a informação fluía e soube tarde demais que a nave não era uma máquina, mas um organismo, um parasita ancestral que consumia civilizações para evoluir. Quando Será virou-se para ele, sua boca abriu-se em um sorriso largo demais, revelando dentes que se alongavam em espinhos. "Ela me mostrou", sibilou, "a verdade sobre o corpo, sobre todos nós." Luiz correu, mas os corredores se modificavam, estreitando-se em espirais que desafiavam a geometria. O ar queimava em seus pulmões, e o som de algo arrastando-se atrás dele misturava-se ao próprio sangue latejando em seus ouvidos. Encontrou uma escotilha semiaberta e entrou, trancando-a com um chute. A sala estava repleta de criptas transparentes, cada uma contendo um corpo em estágio diferente de fusão com a nave. Em uma delas, reconheceu o capitão da missão, seu rosto sereno, enquanto raízes metálicas envolviam seu coração. Um painel brilhou, exibindo coordenadas para um planeta desconhecido e a frase: "Ciclo concluído. Novos hospedeiros adquiridos." Luiz entendeu, eles eram exploradores, mas sementes. A nave os escolheu, assim como fez com outras espécies antes. Sua mão tocou a parede, e uma dor lancinante percorreu seu braço. Ao olhar para baixo, viu veias negras surgindo sob a pele. A nave sussurrou em sua mente, não em palavras, mas em sensações: sobrevivência, transformação, unidade. Ele poderia resistir, destruir os núcleos, condenando-se e talvez matando a entidade. Ou poderia aceitar, tornar-se parte de algo maior, mesmo que isso significasse perder o que chamava de humano. A sirene silenciou. O contador regressivo parou em um segundo. Luiz fechou os olhos, e a escuridão respondeu. A escuridão pulsou, e Luiz abriu os olhos para um céu estrelado que não existia. As paredes da nave haviam desaparecido, substituídas por um vazio que respirava, preenchido por constelações que se rearranjavam em padrões familiares. O rosto de sua irmã morta há anos, sorrindo em meio a nebulosas. Ele tentou mover-se, mas seu corpo estava imóvel, fundido ao chão por cordões translúcidos que brotavam de suas vértebras.
A dor tornará-se uma memória distante, substituída por uma calma anestésica. Você resiste porque ainda acredita em limites, disse Será, surgindo à sua frente, mas não era mais Será. Seu crânio alongara-se, formando antenas que captavam frequências imperceptíveis, e sua voz ecoava em múltiplos tons. A nave não é uma prisão. É um útero. Luiz viu cenas projetadas no ar, civilizações erguendo estruturas idênticas à Serenite, só para serem absorvidas, seus corpos transformados em extensões da entidade que agora o envolvia. Em uma visão, crianças nasciam já conectadas a veias de luz, rindo enquanto membranas cobriam seus olhos. Evolução não é escolha, sussurrou Será, estendendo uma mão que se dividiu em garras. É necessidade. Luiz lembrou-se do diário encontrado dias antes, rabiscado por um engenheiro enlouquecido. Ela não quer nos destruir. Quer nos reinventar. A nave tremeu, e os cordões se apertaram, injetando líquido âmbar em suas veias. Ele sentiu células se reorganizando, órgãos se fundindo, e por um instante, entendeu a lógica daquela metamorfose. Punição, mas transcendência. Uma explosão rompeu a ilusão. Luiz viu-se de volta à sala das criptas, livre, mas marcado por cicatrizes que brilhavam no escuro. 2 corpos no chão. Será, irreconhecível, a pele descascando para revelar circuitos dourados, e um estranho usando o uniforme da Serenite com Luiz bordado no peito. Um holograma mostrou a nave orbitando um planeta coberto por uma teia de luz, centenas de naves idênticas sugando energia da superfície. Ciclo anterior concluído, anunciou uma voz mecânica. Taxa de assimilação, 97%. Luiz correu para a escotilha, mas a porta selou-se. As paredes começaram a exalar um líquido negro que corroía o metal. Desesperado, ativou o comunicador, repetindo o código de abortar, mas a única resposta foi uma risada gutural, sua própria voz, mais grave, ecoando do núcleo da nave. As luzes piscaram, revelando inscrições, equações sobre a morte térmica do universo, DNA entrelaçado a hieróglifos e uma pergunta em 1000 línguas. O que você está disposto a perder para sobreviver? Luiz agarrou uma barra de metal retorcida, pronto para atacar o núcleo, mas hesitou ao sentir uma textura familiar. Era parte do berço onde sua irmã dormira décadas atrás. A nave sussurrou novamente, e desta vez, ele entendeu: você já fez isso antes. Solto a barra de metal, os dedos dormentes, reconhecendo a textura do berço, não era uma peça da nave, mas um objeto pessoal, algo que pertencera à sua família. Memórias fragmentadas surgiram. Sua irmã mais nova, os cabelos emaranhados no travesseiro, os olhos fechados, enquanto ele sussurrava promessas de protegê-la. Promessas quebradas. A nave usava isso, não apenas seus medos, mas sua culpa, transformando-as em âncoras para prendê-lo à ilusão de controle. O fluido negro avançava, dissolvendo o chão, revelando camadas inferiores, câmaras com esqueletos envoltos em teias cristalinas, consoles antigos exibindo rostos de outras espécies, todas fundidas ao mesmo padrão de simbiose. Você já fez isso antes, repetiu a voz, e Luiz entendeu. Em outra vida, outro ciclo, ele mesmo ativara a autodestruição da Serenite, apenas para ser reconstituído como a nave, um loop infinito de resistência e rendição. Será, ou o que restava dela, ergueu-se, as costas arqueadas num ângulo impossível. Por que lutar? Chiou, os olhos agora fendas brilhantes. Seu DNA carrega a marca. Você selecionou esta tripulação, assim como eles o selecionaram. Luiz lembrou-se do briefing. Premissa: voluntários com perfis genéticos específicos, todos órfãos, sem laços. Não eram exploradores, mas combustível, biologia compatível para a metamorfose. O homem no chão, com seu nome no uniforme, era ele mesmo, uma versão anterior derrotada. A nave não era um único organismo, mas uma colmeia de consciências recicladas, cada ciclo aprimorando a assimilação. Uma luz branca irrompeu do núcleo, e Luiz viu o planeta abaixo com clareza aterradora, continentes moldados em formas humanoides, oceanos pulsando como veias. A rede de naves não era uma frota, mas um único organismo planetário, consumindo e recriando. Pensou na irmã, no vazio desde sua morte, e soube que a nave oferecia um preenchimento, não cura, mas substituição. O fluido negro alcançou seus pés, queimando sem dor. Eu escolho, disse, e a nave respondeu, desdobrando visões. Ele como parte da teia, milhões de versões em fusão,
cada uma preservando um fragmento de identidade. Não havia resistência ou rendição, apenas existência eterna e indistinta. O contador reiniciou, 100.000 segundos. Luís sorriu, dentes afiados, e caminhou para o núcleo. A escuridão envolveu-o como um útero. Em algum lugar distante, um bebê chorou.